Graças e paz a todos, queridos. Quero começar esse culto orando ao Senhor, agradecendo a Ele pela sua vida, pela vida da sua família, agradecendo porque em meio a tantas lutas, em meio a dificuldades, Ele tem nos sustentado. Então eu convido você a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos, vamos clamar ao Senhor, vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai, graças te damos pelo teu cuidado para conosco. Graças te damos porque alguns, em meio a muitas lutas, têm percebido de forma muito clara o teu agir, a tua ação, a tua intervenção. Muito obrigado pelas vidas que o Senhor tem consolado, pelas vidas que o Senhor tem confortado, pelas vidas que o Senhor tem sustentado. E graças te dou, ó Pai, por cada vida que nesse instante parou para cultuar a Ti, está investindo um tempo precioso para louvar e bendizer o Teu nome. Nós queremos mais uma vez dedicar esse culto a Ti, porque se tem uma pessoa aqui que é digna de toda a honra e toda a glória, essa pessoa é o Senhor. Então nós dedicamos esse culto a Ti e queremos oferecer o melhor para Ti. E oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. E nós vamos estar louvando ao Senhor com um cântico que diz, cujo título é Coração Igual ao Teu. Mas nesse cântico há uma parte que eu respeito muito os autores. Eu até procurei uma outra letra, né? Ou pelo menos que mudasse essa parte. Mas sabe, há uma parte que diz assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Bom, talvez algumas pessoas possam realmente estar nessa situação, não tem nada de bom. Mas eu prefiro mais, respeitando os autores dessa canção, tanto é que nós vamos louvar, mas eu prefiro mais nessa parte cantar assim, pouco encontrarás de bom, porque eu acredito que cada um tem um pouquinho aí, mesmo que seja muito pouquinho, tem alguma coisa boa aí. Então nessa parte que você ver aí, nada encontrarás de bom, se você quiser cantar nada encontrarás de bom, então fique à vontade, mas a minha sugestão, pelo menos eu vou louvar com pouco encontrarás de bom, pois um desejo eu tenho de ser transformado, preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu. É isso que nós vamos louvar agora, coração Preciso tanto do teu perdão.
igual ao teu. Do meu lar para o seu lar. Bom, nós vamos continuar falando sobre o livro de Jonas. Eu não esqueci do livro de Jonas. Nós, nas últimas reflexões, nós abordamos algumas questões referentes ao livro de Jonas, né? Eu tenho dito que se tem um personagem ali central, marcante ali no livro de Jonas, esse personagem é Deus. Então, nas últimas reflexões, eu falei do Deus Santo, né, que aparece ali no livro de Jonas e que deseja que tenhamos uma vida santa. Então, foi um estudo, uma reflexão que fiz quarta-feira passada, falando sobre santidade. No domingo pela manhã, eu falei sobre o Deus que vê. Deus viu ali a situação dos ninivitas, mas aí usei um texto lá em Gênesis, mas peguei ali aquela experiência ali no livro de Jonas. Então, Deus que vê. Mas e hoje? Bom, nós já chegamos no capítulo 3, onde Jonas, numa cidade que se percorria em 3 dias, ele percorreu em 1 dia. E a sentença não era nem uma mensagem, era uma sentença: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Então ele percorreu aquela cidade em 1 dia e nós vamos ver o que aconteceu ali. Então, abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 3. Hoje nós vamos chegar ao capítulo 4, vamos ver 2 versos do capítulo 4. E eu quero falar sobre coração. Quando a gente pensa em coração, enquanto você vai abrindo aí, Gênesis, livro de Jonas, quando a gente pensa em coração, né, a gente pensa em emoções, sentimentos, né? Então, eu gostaria de falar sobre o coração dos ninivitas
Coração do profeta Jonas, filho de Amitai, o homem que tentou fugir de Deus e da missão que Deus havia lhe dado, e do coração de Deus. Então, gostaria de abordar nessa reflexão o coração dos ninivitas, o coração de Jonas e o coração de Deus. Veja lá, Jonas capítulo 3, verso 10, último verso do capítulo 3. Me acompanha aí, por gentileza. Jonas capítulo 3, verso 10. Está assim registrado. Deus viu, olha aí, o Elroy, Deus vê, né? Foi o que eu tratei na reflexão de domingo pela manhã. O que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então Deus não proclamou, ou Deus não, como eu diria, me faltou a palavra aqui. Deus não determinou o seu juízo. Deus então, diante daquela situação do coração dos ninivitas. Mas eu não vou antecipar, senão vamos lá. Agora o verso 1 do capítulo 4. Chegamos agora no último capítulo do livro de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente. Jonas ficou desgostoso. E não apenas desgostoso, entristecido. Ficou irado. Algumas versões está enfurecido. E Jonas vai orar. Jonas vai orar no ventre do peixe, né? Depois de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E agora Jonas vai orar novamente. Vamos ver que oração Jonas vai fazer aqui no verso 2. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente. Algumas versões está que és Deus bondoso e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade. Algumas versões, grande em misericórdia, e que te arrependes do mal. Bom, que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração. Então, falando em coração, como está aqui o coração desses personagens que aqui surgem? Bom, surge aqui os ninivitas. Como a gente pode classificar o coração dos ninivitas? Bom, os ninivitas eram um povo extremamente cruel. Eram sanguinários. E eles estavam ali aguardando apenas uma oportunidade. Eu disse em algumas reflexões passadas que o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Assim como Jonas recebeu uma nova oportunidade de ir lá e pregar a Nínive, aqui, os ninivitas, eles não desperdiçaram a oportunidade. É interessante que Jonas, quando está percorrendo a cidade, a mensagem de Jonas não anuncia perdão. Jonas não anuncia nem mesmo arrependimento. Jonas anuncia condenação. Nós vimos no capítulo 3, a mensagem de Jonas é: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Mas sabe o que eu aprendo aqui com esse povo que era extremamente sanguinário e cruel? Que o coração deles, diante daquela mensagem, o coração deles se quebrantou. O coração dos ninivitas se quebrantou diante da mensagem do Senhor. E aí eu classifico o coração dos ninivitas como um coração quebrantado, um coração arrependido. Arrependimento verdadeiro, arrependimento sincero, arrependimento honesto, arrependimento irrefutável. Mas aí você vai falar assim: mas pastor, o senhor não estava lá. Como o senhor pode dizer isso? Bom, eu me fundamento para falar isso que eu acabei de falar, eu me fundamento nas palavras de Jesus. Sabe por quê?
Jesus vai citar os ninivitas como exemplo de arrependimento. Você sabia disso? Bom, vamos ver esse texto? Deixe marcado aí no livro de Jonas e veja lá Mateus capítulo 12, verso 41. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Os ninivitas se tornaram exemplo de arrependimento. Veja o que Jesus vai falar dos ninivitas. Mateus capítulo 12, verso 41. Veja lá comigo. Diz assim: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Por quê? Se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Bom, rapidamente, esse texto, o contexto é, as pessoas estavam pedindo sinais a Jesus. Se é o Messias, então faz um sinal, faz um milagre, faz isso. E Jesus vai dizer, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal de Jonas, que é a pregação. E aí, Jesus vai dizer, olha, os ninivitas se levantarão no dia do juízo. Os ninivitas com esta geração, e os ninivitas condenarão essa geração, porque essa geração, diferente da geração dos ninivitas, não é uma geração disposta a se quebrantar. Aí continua. Por que a geração dos ninivitas é uma geração que garantiu a salvação? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Interessante, né? Então, por isso que eu tenho muita tranquilidade de dizer que o arrependimento dos ninivitas foi um arrependimento sincero. E eu fiquei a pensar, quantas pessoas eu conheço, quantas pessoas você conhece, quantas pessoas que nós conhecemos que assim como os ninivitas. E quando eu falo assim como os ninivitas, talvez não sejam tão cruéis como os ninivitas eram, né? Mas quantas pessoas que esperam uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus para mudar a sua vida, uma chance para mudar a história de sua vida. A cidade de Nínive, que era o terror para os seus inimigos, encontra o amor de Deus. Encontra o amor de Deus. E o texto diz lá que mais de 120 mil pessoas se converteram. Aquele rei de Nínive ali, que fazia com que os outros se curvassem, ou rei dos assírios, né, que fazia com que outros reis se curvassem a ele, agora encontra alguém que é maior do que ele e se curva diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É um grande problema quando pecamos. É um grande problema. Mas é um problema ainda maior quando nós não confessamos e não nos arrependemos. É um problema ainda maior quando nós continuamos na prática do pecado. É um problema ainda maior quando não reconhecemos que somos pecadores e carecemos da misericórdia do Senhor, que carecemos da graça do Senhor. Então, aqui nós encontramos o coração daquele povo, dos ninivitas, quebrantado. Eu quero te dizer que não há pecado que não seja perdoado quando confessado. Pastor, como estava o coração dos ninivitas, aqueles homens cruéis, sanguinários? Bom, quando ouviram a palavra, estavam receptivos à palavra e se quebrantaram e receberam o perdão do Senhor. Deus não mais proferiu o juízo que havia sinalizado. Se arrependeu, voltou atrás. Mas voltou atrás porque aquele povo se arrependeu. Porque aquele povo reconheceu o quanto eram pecadores. Mas como está o coração de Jonas? Como você acha que está? Ah, queridos, o verso 1 e 2 me diz muito aqui. Bom, como eu já lhe disse, para percorrer aquela cidade,
se levava 3 dias. Bom, Jonas percorreu em um dia. Jonas, depois de passar por toda aquela experiência de ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jonas, depois de passar pela experiência antes do ventre do peixe, da tempestade, o que se esperava ali é que Jonas estivesse com um coração mais sensível, um coração mais quebrantado. Mas não. Tanto é que a mensagem dele, ou o veredito dele, né? Ele dá um veredito ali. Ele não proclama uma mensagem de arrependimento. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas aqui pregou sem motivação. Sua mensagem era desanimadora. Imagine, dentro de 40 você ouvir, dentro de 40 dias você será, o local onde você habita será destruído. Isso me traz à memória uma experiência de infância. E é uma experiência muito marcante. No passado não tão distante, onde a gente podia brincar na rua, e a gente fazia ali da rua o nosso campinho. Então, me lembro muito bem, era um período de carnaval. E nós estávamos, eu e os meus amigos, brincando ali na rua, jogando bola. Aí botava um chinelo, fazia um golzinho de um lado, golzinho do outro. E estávamos ali correndo e tal, e veio alguns irmãos evangelizando, distribuindo folhetos, né? Distribuindo folhetos. E criança, a gente queria o quê? Queria jogar bola. E ninguém mesmo parou. Não eram muitos crianças, devia ter uns 6 ou 7 meninos ali. 4 estavam jogando e 2 ou 3 do lado de fora. Mas ninguém deu atenção para aquele grupo de irmãos. E eu me lembro até hoje do semblante de um dos jovens, era um jovem senhor. Até me lembro muito bem da sua face. E ele foi distribuir o folheto para a gente e ninguém aceitou, porque a gente estava correndo atrás da bola. E ele falou assim, vocês vão para o inferno se não aceitarem a palavra de Deus. E sabe, a mensagem dele entrou aqui e saiu aqui. Não demos atenção a ele. Aquela mensagem, ela passou desapercebida. Por que eu digo isso? Porque talvez aquele jovem, a motivação dele poderia ser a melhor possível, mas a forma como ele pregou, talvez ele se tornou como um Jonas. Ele ficou enfurecido ali, irado, em não ser ouvido. E não ser ali, ter alguns minutos de atenção, da nossa atenção. Assim como nós ouvimos ameaças, ou aquela ameaça, vocês vão para o inferno, a cidade de Nínive ouviu ameaças. Ela não ouviu nenhum convite para a conversão. Olha, mudem de vida, vocês precisam mudar de direção. Aquele jovem também, aquele jovem senhor também não. E é interessante, porque Jonas é o único profeta da história que fica revoltado com o êxito da sua missão. Porque a missão de Jonas foi extremamente exitosa. Porque como profeta ele deveria proclamar a palavra de Deus. Ele deveria falar e diante da palavra de Deus as pessoas deveriam refletir e se arrepender, se quebrantar. Isso aconteceu. As pessoas se quebrantaram. As pessoas ouviram. Diferentemente daquele jovem, que a missão dele não foi exitosa. Pelo contrário, a missão dele foi um desastre. Ele era um desastre cá para nós. Ele era um desastre. Mas voltando para Jonas, o Jonas, assim, o que aconteceu ali é o sonho de todo profeta, de todo homem e mulher de Deus. É você anunciar a palavra, as pessoas ouvirem e as pessoas mudarem.
Mas Jonas é o único profeta, talvez, ao longo da história, que fica revoltado, que fica indignado, que fica enfurecido. É isso que o texto diz, enfurecido com o êxito da sua própria missão. O saudoso pastor Isaltino Gomes Filho, no seu comentário sobre Jonas, ele vai dizer o seguinte, que nem o próprio Jesus conseguiu tal êxito. Nem o próprio Jesus conseguiu tal façanha de pregar e todos que estavam a ouvi-lo se converterem. Nem o próprio Jesus. O Jonas teve um êxito maior do que Jesus. Mas mesmo assim, o seu coração fica irado, enfurecido. Jonas fica desgostoso. Fica a impressão que me passa é a impressão de alguém infantilizado. Fica ali choroso, chateado. O Jonas me lembra muito, sabe quem? O irmão do filho pródigo. O filho pródigo que sai, que vai lá, que faz tudo errado, mas aí que volta para a casa do pai. Volta pensando em ser recebido como um serviçal, nem mais queria ser recebido como filho, mas queria sair daquela miséria, porque o pecado deixa a vida das pessoas na miséria, literalmente. Aquele jovem que tinha tudo na casa do pai, quero dizer para você, jovem, adolescente, adulto, que às vezes só fala em jovem, adolescente, né? Adulto, você que tem tudo na casa do pai, tem o carinho, tem o cuidado e acha que o mundão tem coisa melhor, não tem. Você vai ficar igual o filho pródigo. Ah, pastor, o senhor está pregando condenação? Não, eu só estou te dizendo algo que é real. Você vai ficar na sarjeta, como ficou aquele jovem. E aquele jovem volta. Quando volta, o pai faz o que todo bom pai e mãe faz. Abraça, beija, recebe. Vai fazer o quê? Vai fazer festa, vai ficar feliz, porque aquele filho voltou. Mas veja lá o que acontece quando o irmão fica sabendo que o outro irmão está lá. Veja lá, Lucas capítulo 15, verso 28. Veja aí, Lucas capítulo 15, verso 28. Quando o irmão do filho pródigo, né, chega lá na casa, o irmão mais velho, diz assim: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Quando ele chegou, ele ficou indignado, enfurecido. Que é isso? Festa para esse? E o pai vai, meu filho. E o pai vai dialogar, conciliar. Mas pai, o senhor nunca fez isso para mim. E o pai vai dizer, meu filho, tudo que é meu é teu. Nunca foi preciso, porque você sempre esteve aqui. Nós sempre celebramos. Quando nós agimos como Jonas, o irmão do filho pródigo, estamos demonstrando que somos prisioneiros de sentimentos que nos adoecem. O coração de Jonas estava aprisionado pelo ódio, pelo desejo de vingança, pela ira, pelo egoísmo. Eu já disse para vocês que os ninivitas eram um povo extremamente cruel e provavelmente os assírios, né? A Nínive era a capital da Síria. Provavelmente os assírios invadiram ali o local, o povoado onde Nínive morava. Provavelmente os assírios mataram alguns israelitas. Provavelmente alguns assírios tomaram alguns israelitas como escravos. É certo que os assírios cobravam impostos e cobravam para não invadir aquela terra, a terra dos israelitas. Isso acontecia. Então, no coração de Jonas era muito ódio. Percebam que Jonas deveria estar feliz. Jonas deveria estar feliz por muitos motivos. Deveria estar feliz por Deus tê-lo salvado lá da tempestade, lá do navio. Deveria estar feliz por Deus tê-lo livrado ali do ventre do peixe.
deveria estar feliz pela oportunidade que Deus lhe deu dele pregar aos ninivitas e deles se arrependerem. Mas Jonas está revoltado, Jonas está desgostoso e enfurecido. Mas se tem alguém nessa história que tinha motivos para ficar desgostoso e enfurecido, esse alguém não era Jonas. Esse alguém era Deus, para estar desgostoso e enfurecido com Jonas. Falar, Jonas, não estou te entendendo. Você é profeta, a sua missão é pregar, e aí as pessoas ouvindo se arrependerem. Jonas continua ali prisioneiro do ódio, prisioneiro daquele desejo de vingança, prisioneiro daquele sentimento de ira. Na verdade, Jonas queria que os ninivitas morressem, que Deus pesasse a mão e manifestasse toda a sua ira, destruindo todos os ninivitas, 120.000 pessoas. Era isso que ia alegrar o coração de Jonas. Aí Jonas ia falar, agora sim, isso, Deus! E às vezes nós não temos esse sentimento que estava no coração de Jonas. Às vezes nós nos enfurecemos, nos indignamos quando alguém se diz arrependido, quando alguém se diz que agora é salvo, é uma nova criatura, e nós falamos, aquela pessoa, aquilo que fez isso, que fez aquilo. E mas cuidado, que quem é acusador é o diabo. Muito cuidado. Não cabe a nós, querido. Esse papel não é nosso. Nós não somos juízes. Nós não somos promotores. Nós não somos advogados de acusação. Não cabe a nós. Coração dos ninivitas quebrantado, arrependido. Povo duro, mas lembra em Hebreus 13:5, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, eles não perderam a oportunidade. Coração de Jonas. Coração enfurecido, irado. Coração desgostoso, infantil. Mas e o coração de Deus? Como estava aqui o coração de Deus? Bom, eu disse para vocês, eu tenho dito para vocês, que se tem alguma coisa que fica muito clara aqui, é que Jonas conhecia muito bem a Deus. Jonas não era alguém que conhecia a Deus assim, de longe. Não era um profeta assim, que estava... não sei se estava começando, mas independente se está começando ou não, o fato é que Jonas conhecia muito bem a Deus. Tanto é que ele vai expressar isso. Volte lá em Jonas capítulo 4, verso 2, por gentileza. Jonas capítulo 4, verso 2, na oração que ele vai falar, que ele vai se dirigir a Deus. O verso 2 do capítulo 4 diz assim: E orou ao Senhor e disse, Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando estava ainda em casa? Opa, o que Jonas disse? Não foi isso que eu disse quando eu estava ainda em casa, Não foi isso que eu falei para o Senhor? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Me permita parafrasear esse verso. O que Jonas está dizendo para Deus é o seguinte: eu sabia. Era por isso que eu não queria vir para cá. Sabe por quê? Eu te conheço muito bem, Deus. Eu te conheço tão bem que eu sei que o Senhor tem coração mole. O Senhor tem coração de manteiga. E aí, o meu desejo é que esses ninivitas, todos eles morressem. Aí o Senhor me enviou para cá. O Senhor me deu a missão de vir pregar. Aí por isso que eu tentei fugir para Tarsis. Peguei um navio lá em Jope, paguei e fui para Tarsis. Tentei ir. Sabe por quê? Ainda lá em casa, antes de sair. Sabe por que eu não queria essa missão? Porque no meu coração, eu queria todos eles que eles fossem para o inferno. Que eles morressem. Porque eu sabia, e eu te conheço tão bem, que em qualquer sinal de arrependimento,
o Senhor não mais proclamaria o juízo contra eles. O Senhor o perdoaria, o Senhor agiria com eles com misericórdia. Por isso que eu não quis vir. O Senhor tem coração mole. O Senhor tem coração mole. Por isso que eu não quis vir. É isso. É isso que Jonas está dizendo para Deus. O coração de Deus, e Jonas estava certo. Jonas conhecia tão bem a Deus que Jonas vai citar Êxodo capítulo 34, verso 6. Jonas vai dar várias características ou vários atributos de Deus no verso 2. Veja lá, Êxodo 34, verso 6, por favor. Depois você faça uma comparação, Êxodo 34, verso 6, se o que está lá em Êxodo 34, verso 6, esses atributos que estão aqui, não são os mesmos que estão lá em Jonas capítulo 4, verso 2, a parte B. Veja lá. Diz assim, olha. E passando o Senhor por diante, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, né, ou bondoso, e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. As mesmas características que estão em Êxodo 34, verso 6, são as mesmas características apresentadas para o Jonas. Jonas não apenas conhecia a Deus, mas conhecia muito bem a palavra de Deus. Jonas conhecia o livro da lei, conhecia a Torá, não é? Então Jonas vai dizer, olha, por isso que eu não quis vir. Por isso que eu nem queria, quando eu estava lá em casa, eu já queria fugir, não queria vir para essa missão. E aí, queridos, eu quero pelo menos falar sobre duas coisas aqui do coração de Deus. De forma breve. Primeiro, o coração de Deus estava cheio de misericórdia. O coração de Deus estava cheio de misericórdia não apenas para com os ninivitas. Porque a gente olha o verso 10 do capítulo 3 e vê, Deus agiu com misericórdia para com os ninivitas. Mas o coração de Deus, não se esqueça, não perca de mente isso. O coração de Deus estava cheio de misericórdia para com Jonas. Jonas se queixa do caráter misericordioso de Deus. Mas foi por causa desse caráter misericordioso de Deus que Jonas se encontra ainda com vida. Foi por causa desse caráter misericordioso de Deus que Jonas teve sua vida salva. Imagine se Jonas, ou se Deus, melhor dizendo, viesse a agir como Jonas gostaria que ele agisse. É muito interessante isso. Na minha trajetória, eu tenho visto às vezes as pessoas assim mais irredutíveis, mais inflexíveis, que são às vezes advogadas de acusação, que querem se tornar juízes e proclamar sentenças condenatórias para com outros. Aquelas pessoas, né? Sem... E aqui eu não estou fazendo apologia ao pecado, ao erro. Mas aquelas pessoas mais inflexíveis são aquelas pessoas que têm mais questões para resolver com Deus. Conheço muita gente assim. Conheço pessoas que, mas fulano é isso, é aquilo. Mas tem questões muito sérias que não querem resolver com Deus. Sabe por quê? Às vezes é muito mais fácil olhar para o outro, olhar o cisco que está no olho do outro, do que a trave que está diante de si. Talvez esse seja o caso de Jonas. Porque se Deus agisse da forma como ele estava querendo que Deus agisse, então Deus teria que agir também para com Jonas. O que Deus teria que fazer com gente desobediente? Os ninivitas eram desobedientes. E Jonas? Por quê? Sobre Jonas, vamos pensar um pouquinho. Jonas era alguém que conhecia Deus, tinha um relacionamento com Deus e mesmo assim decidiu em sã consciência desobedecer a Deus.
Os ninivitas não conheciam a Deus, não tinham experiência com Deus e não tinham a palavra de Deus. Mas ao ouvirem a palavra de Deus se quebrantaram. Vamos botar na balança? Vamos lá? Nessa balança, quem pesa para pior? Jonas ou os ninivitas? Quem agiu pior? Jonas ou os ninivitas? Pararam para pensar? Mas o coração de Deus é um coração cheio de misericórdia, ou cheio de clemência, né? Esse vocábulo no hebraico é o esed, né? E aí esed pode ser fidelidade, pode ser bondade, pode ser misericórdia, o amor, né? Aí o esed de Deus expressa o amor de Deus. E aí pode ter esses desdobramentos, bondade ou clemência, a fidelidade, misericórdia. Mas em segundo lugar que eu vejo aqui, ou segunda característica aqui, que o coração de Deus não apenas estava cheio de misericórdia, não apenas para com os ninivitas e para com Jonas, mas o coração de Deus também estava cheio de longanimidade. Ou era um coração, ou é, não era, né? É um coração longânimo. Jonas está irado, pois Deus é tardio em irar-se. Está lá o verso 2. Jonas vai dizer que Deus é tardio em irar-se. Como eu disse, Jonas conhecia muito bem a Deus. Deus não condena o pecador sem chamá-lo ao arrependimento. Vou repetir para você. Deus não condena o pecador sem chamá-lo ao arrependimento, sem dar uma oportunidade a essa pessoa de se arrepender. Deus ele não tem prazer em manifestar a sua ira, em manifestar o seu juízo, porque Deus é juízo. Deus é um Deus bonachão, é um velhinho que fica lá e passa a mão sobre a cabeça de todos. Não tenha essa figura sobre Deus, que Deus não é assim. Deus não tem prazer em manifestar a sua ira. Ele manifesta o seu juízo, ele manifesta a sua ira, mas ele não tem prazer nisso. Veja lá, o livro de Ezequiel, capítulo 33, verso 11. É o último texto para que a gente possa finalizar falando sobre o coração de Deus, né? Como Jonas conhecia muito bem a Deus e apresenta a Deus. Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Diz assim: Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Vou repetir uma parte aqui que nos chama a atenção. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta, ou seja, largue, abandone o seu mau caminho e viva. Deus vai nos dando oportunidades, mas em algum momento a sua paciência ou as oportunidades se esgotam. Você pode ter certeza disso. A gente não sabe quando, mas o fato é que Deus é um Deus longânimo. Mas a gente não precisa ficar testando essa longanimidade de Deus. Acerte logo o que precisa ser acertado. Se converta daquilo que precisa ser convertido, você, né? O fato é que Deus deseja salvar a todos os homens, assim como salvou os ninivitas. Deus é tardio em irar-se, mas lembre-se, isso não significa que ele não se ira. Ele é tardio em irar-se, mas isso não significa que ele não se ira e que não manifesta a sua ira. A minha pergunta para você: como está o seu coração nessa noite? O seu coração está como o coração dos ninivitas, quebrantado, pronto a se arrepender diante de alguma questão?
O seu coração está como o coração de Jonas, irado, enfurecido, desgostoso, porque não concordou com uma ação de Deus? Ou seu coração está como o coração de Deus, cheio de misericórdia e longanimidade? O primeiro cântico que nós louvamos diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, pouco encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração. E aí o pedido é: dai-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Um coração cheio de misericórdia para com os outros. Um coração cheio de longanimidade, tardio em irar-se. Queridos, um coração cheio de clemência, cheio de bondade, um coração cheio de exede, ou cheio do amor de Deus. Nós já falamos sobre o amor. Esse é um coração que nós devemos almejar, devemos desejar. Eu espero que esse seja o seu coração. O Jonas aqui, esse momento que o Jonas está vivendo, o coração de Jonas é um coração que nós não devemos desejar, mas sim um coração igual ao dos ninivitas, e um coração igual ao coração de Deus. Com sua cabeça, vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra, que é viva e eficaz. E nos ajude, Pai, a não agirmos como Jonas. Até mesmo porque, quando trilhamos pelo caminho de Jonas, corremos o sério risco de sermos hipócritas, de agirmos até mesmo como os fariseus e escribas. Mas, ó Pai, a nós não cabe julgar, a nós não cabe condenar, a nós cabe anunciar a tua palavra, a nós cabe agir com misericórdia para com os outros, para com clemência, e que possamos sempre estar com um coração quebrantado diante de alguma questão que o Senhor nos apresenta, que possamos estar realmente confessando e nos arrependendo diante de Ti. Seja conosco, ó Pai. Abençoe a cada vida que está a me ver ou me ouvir nesse instante. É o que eu lhe suplico. E já te agradeço em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Querido, querida, que o nosso bom Deus a todos abençoe.